Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para esse jogo do Cruzeiro, né? Amanhã, jogo decisivo, onde o Flamengo precisa da vitória para se manter na liderança. Claro, o Flamengo tem pontos de vantagem, mas é sempre bom abrir vantagem, né, para os seus rivais, né? Principalmente para o Palmeiras, né? Cruzeiro eu não vejo como um grande adversário do Flamengo quando se fala em Campeonato Brasileiro, mas sim o grande adversário é o Palmeiras. Vencendo, o Flamengo já pode colocar 10 pontos de vantagem para o Cruzeiro, né? Já tem 4, com a vitória vai 7, tem um jogo a menos, pode ir a 10. Então, Cruzeiro já fica descartado, né? Aí a questão é o Palmeiras, né? Mas a mídia discutindo a renovação de Felipe Luiz. Pessoal, tem clube europeu aí já de olho em Felipe Luiz, né? Se o Flamengo vacilar, Felipe Luiz pode já estar indo para a Europa, né? Então o Flamengo não pode vacilar, né? A mídia já discute, é um ano de Felipe Luiz no Flamengo. O cara chegou aí, chegou não, ele já estava no Flamengo, né? Se adaptou muito rápido como treinador, o cara já era treinador. E hoje, todos os clubes da Europa já começam a olhar para Felipe Luiz com um olharzinho diferente, né? Até porque sabe que ele é um treinador brasileiro / europeu. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo vai para ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar. No Flamengo como treinador, né? Só os jogos com o time principal. Então, 69 jogos oficiais, com 46 vitórias, 16 empates e 7 derrotas apenas. O aproveitamento é de 74,4%, 123 gols marcados, uma média de 1,78, 40 sofridos, 0,58 de média, 3 títulos. Ele tem a Copa do Brasil, tem a Supercopa do Brasil e também o Campeonato Carioca. E antes, ele base do Flamengo. Estou ao lado do André Kfouri e do André Donk essa noite. Fala, Kfouri, tudo bem? Olá, Marcela. Boa noite para você. Boa noite, Donk. Uma ótima noite a todos. Parabéns ao Felipe Luiz. Assim, aniversário, né? Aniversário de um ano, né? De tempo no Flamengo é algo raro. É uma data comemorativa que precisa ser lembrada mesmo como tem sido hoje, porque não são todos que alcançam no nosso futebol. Aliás, acho que a maioria não alcança. E embora a gente tenha aqui no país, nas últimas temporadas, trabalhos mais longos como o do Vojvoda no Fortaleza, do Abel Ferreira, que é uma quebra de recordes atrás de quebra de recordes de tempo e de conquista, assim, é um caso de absoluto sucesso, a média continua sendo treinador demitido no primeiro sinal de desempenho ruim do time, culpado por tudo, tratado sem confiança, tratado sem sustentação ao trabalho, como sempre se fez, né? No caso do Felipe Luiz, ele assumiu o Flamengo quando esse projeto de time principal na carreira dele ainda não estava amadurecido. Ele era um treinador de categoria de base, com sonhos, com objetivos, evidentemente. E foi uma situação daquela que acontece na carreira de tanta gente, em tantas áreas de trabalho, né? Que é o que se chama do cavalo passar selado na sua frente. E você, talvez, poder falar, não, ainda não é o meu momento. E é claro que ele não falou isso. Ao contrário, ele subiu em cima do cavalo e está comandando o Flamengo, pelo menos na minha opinião, com ótimas condições, como ele disse, ótimos números e ótimo desempenho também. Até agora, embora nenhum treinador sempre acerte ou sempre erre, o balanço do Felipe Luiz como treinador do Flamengo é um balanço extremamente positivo. Se a gente pegar essa tela que a gente mostrou aí, esse aproveitamento superior a 70%, um time que leva meio gol por jogo, e se a gente pegar isso e oferecer a qualquer técnico no mundo como um mapa do primeiro ano de trabalho, esse técnico vai falar assim, pode colocar meu nome aí. Ah, mas o time não joga tão bem, as pessoas reclamam, não tem problema nenhum, pode colocar o meu nome aí que para mim está muito bom. E tem que estar mesmo. Tá aí, então, o Felipe Luiz, ele está esse ano à frente do Flamengo. O Jorge Jesus também ficou mais de um ano à frente do Flamengo, mas aí teve aquela parada de pandemia também, e aí conta, né? Porque é um tempo também sem jogos, e sabemos que os treinadores, eles vão embora quando eles têm sequências ruins de jogos. No caso do Jorge Jesus, foi ele que pediu para ir embora. Donk, boa noite, bem-vindo a este Sport Center. É um Felipe Luiz que chega, era quase um tapa-buraco, um treinador de categoria de base, mas que conhecia muito bem o vestiário, porque tinha acabado de deixar o time do Flamengo, e entrega tudo isso e muito mais. É uma
uma surpresa para você o que o Felipe Luiz apresentou já nesse Flamengo? Boa noite, Marcela, André, fã do esporte, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que não deixa de ser uma surpresa, ainda mais, como o André falou, quando você vê um ano por um técnico no futebol brasileiro já é um marco. Ah, mas o Flamengo tem tanto investimento. Olha os treinadores anteriores, eles não conseguiram desde o Jorge Jesus, e a gente está falando que o Felipe Luiz, de um Felipe Luiz que sucede simplesmente o técnico de 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Então você vê todo esse sucesso e que está totalmente estampado ali na tela que a gente mostrou, mas eu até vou além, porque acho que tem questões que chamam a atenção. Você fala, por exemplo, de um Flamengo que tinha dificuldade em encontrar uma forma de jogo na ausência do Pedro. Eu acho que isso muito motivou a saída do Tite, e ele consegue de imediato, tanto que consegue o título da Copa do Brasil. Lida com uma situação, para mim, muito complicada. Tem um fator que dificulta o início da questão do Felipe Luiz, que é ele está sendo técnico de jogadores com quais ele atuou. Então, isso é uma missão muito complicada. Lidou com a saída de um cara do tamanho do Gabigol na história do Flamengo. Teve a situação envolvendo o Pedro. Então, mais do que o grande futebol apresentado, mais do que os números apresentados, os 3 títulos conquistados e a possibilidade de mais 2 nessa temporada, ele teve um jogo de cintura muito grande para lidar com situações com personagens grandes com os quais ele atuou e de um clube do tamanho do Flamengo. E sem falar em todas o nível de futebol, de coletiva, por exemplo, acho que isso também é um adicional, não é o principal ponto, mas acho que engrandece também o futebol brasileiro. Então acho que tem vários aspectos que credenciam esse trabalho excepcional. E até para fechar, por mais que ele seja um nome reconhecido no futebol europeu como atleta, foi formado lá, ele teve procura já de um clube europeu, o Fenerbahçe, o que não é comum para técnicos brasileiros. Então mostra como ele está sendo observado também lá fora. Então acho que tudo isso credencia o excelente ano que o Felipe Luiz teve à frente do Flamengo. A trajetória dele não é difícil de ser prevista, digamos assim, porque ele começou pelo auge, né? E tem muita gente em diferentes modalidades esportivas que, às vezes, percebe que não estava pronto para um determinado tipo de trabalho com um nível de exigência tão alto. No caso do Felipe, ele foi para a maior exigência possível no futebol sul-americano, praticamente da categoria de base direto para o time principal. Então, quando o trabalho dele no Flamengo chegar ao final, seja porque ele decidiu, seja porque o clube decidiu, na verdade isso não importa. Não importa quando isso vai acontecer, não importa como isso vai acontecer. O que vai ser do futuro do Felipe Luiz? É óbvio, o Felipe Luiz vai ter um trabalho fora do Brasil ou, a depender de quando se der essa troca, a seleção brasileira. E eu não estou me precipitando aqui da mesma maneira em que houve, eu entendo, certa precipitação quando logo depois de assumir o Flamengo já se falava no Felipe Luiz como técnico da seleção após o Dorival. Acho que era um contexto também muito diferente de seleção brasileira, em que não se sabia direito para onde a coisa ia, e o Felipe despontava com o Flamengo jogando bem, e é claro que não fazia sentido ele assumir a seleção naquele momento. Mas eu tenho convicção que ou o Felipe vai ser técnico da seleção brasileira em algum momento, ou ele vai ser convidado para ser técnico da seleção brasileira e talvez ele não possa aceitar, porque ele está preso a um contrato fora do país, como acontece com muitos e muitos técnicos. Então o Felipe, a trajetória de carreira dele aponta para esse tipo de situação depois do Flamengo. Ou a seleção, ou contrato no exterior. E é isso. É claro que um dia ele pode voltar a trabalhar no Brasil. Talvez no próprio Flamengo, talvez num outro contexto de futebol brasileiro, em algum outro clube que reúna as condições para tê-lo. Porque ele vai ser um técnico de patamar diferente. Mas não faz sentido, por exemplo, vamos supor, daqui a 1 ano e meio, 2, ele não estar mais no Flamengo e a gente aqui no Sport Center anunciar a contratação do Felipe Luiz pelo Atlético Mineiro, por exemplo. Não, isso não faz sentido. Sim. Na trajetória de carreira dele. O que faz é ele ir para um clube no exterior, que muito provavelmente não vai ser um clube de elite, não vai ser um dos 5 maiores, mas vai ser mais uma etapa na direção desse mundo, porque ele é esse tipo de profissional. Ele foi assim como jogador e ele será assim como treinador. Não acho que seja difícil a gente imaginar como vai ser a carreira do Felipe como técnico, a julgar pelo que a gente já viu. Só futebolisticamente falando, eu sei que houve muitas reservas a ele na gestão de grupo no episódio
episódio do Pedro, tem muita gente que acha que ele não deveria ter falado publicamente da maneira que falou, usado o tom que ele usou. Eu me lembro aqui de aplaudir o Felipe por ter falado a verdade, por ter falado o que pensa. Eu tenho certeza absoluta que ele demorou bastante para decidir tomar aquela posição pública, porque as coisas já não estavam caminhando bem. É arriscado, né? Mas é claro, quando alguém faz uma manifestação como a dele, tão incomum para técnicos, vai haver, né, uma divisão de opiniões a respeito do que aconteceu. Mas, futebolisticamente falando, uma grande reclamação que existia por parte da torcida, nossa também, com os técnicos anteriores do Flamengo, desde o Jorge Jesus, era um momento sem a bola, uma permissividade defensiva. Ele resolveu esse problema. O time dele corre, o time dele marca, toma 0,5 gol por jogo. E o padrão de jogo do Flamengo, quando os jogadores estão inspirados e as coisas acontecem, é um padrão que gera elogios efusivos e merecidos. Não acontece sempre, não é todo dia. Na Libertadores, por exemplo, nessa temporada, eu acredito que o Flamengo deve ainda um padrão melhor. Espero que aconteça, acho que vai acontecer até o final do torneio, mas para criticar o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo, você precisa estabelecer um rigor que, se você aplicar aos demais treinadores no Brasil, brasileiros, estrangeiros, não importa, vai sobrar pouca gente. Ou ninguém, né? Ou talvez não sobre ninguém. Ou talvez não sobre ninguém. É isso. Bom, o Felipe Luiz, ele falou nessa entrevista mesmo de homenagem que o objetivo dele é ficar muito tempo no Flamengo. O Flamengo quer renovar o contrato. Eles estão conversando já sobre isso há algum tempo. Ficou ali a conversa parada. E agora veremos o que é que vai acontecer, se o Felipe Luiz vai mesmo ter essa renovação com o Flamengo. Donk, o Felipe Luiz é aquele treinador que já começou na primeira prateleira dos treinadores? Já. Quando você pega um Flamengo na atual realidade em que se encontra, e acho que até o estar na primeira prateleira acho que é um termo adequado, porque você fala que ele é um treinador de primeira prateleira, por mais que o trabalho seja excepcional e a gente só fez elogios, acho que é sempre bom ter a ressalva por ser um início de carreira, embora eu também acredite dentro dessa previsão que o André fez. Acho que é um técnico que vai ser um cara para trilhar uma carreira brilhante dentro do futebol. Só que acho que, como é o primeiro ano como um técnico profissional, é importante ter essa ressalva. Olhando o que ele fez até o momento, ele está no topo do futebol brasileiro, tanto na qualidade do trabalho dele, quanto ao clube em que ele está. E você está falando de um Flamengo que hoje faz um campeonato brasileiro absurdo, até mais cedo eu falei, e assim, esse ano, eu não sei quem vai ser campeão brasileiro, mas eu tenho a certeza que a gente vai ter um dos melhores vice-campeões da história do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, pelo nível de enfrentamento que você tem, principalmente entre Flamengo e Palmeiras, mas também colocando o Cruzeiro um pouco atrás nessa disputa, e pelo futebol apresentado da equipe dele. E com tudo que ele conseguiu fazer, dentro dessa estabilidade defensiva, o que ele conseguiu tirar dentro de contratações. É verdade que você fala de alto investimento que o Flamengo fez, mas isso, nenhuma contratação é garantia de sucesso. Acho que você também tem o mérito do treinador de conseguir fazer esses jogadores terem um rendimento, como estão tendo, por exemplo, o Saúl logo de cara, o Samuel Lino, o próprio Jorginho. Então acho que isso também passa muito pelo mérito do trabalho do Felipe Luiz. Muito bem, vamos seguir o Sport Center. E tem mais vindo pela frente. Nação flamenguista, a mídia já discutindo aí a questão de Felipe Luiz, né? Muito se falando aí pela renovação de contrato, o Flamengo tentando renovar o contrato imediato com ele, até porque já tem clube europeu de olho em Felipe Luiz, pessoal. O trabalho que ele faz à frente do Flamengo, não, porque iniciou agora. Não, pessoal, ele não iniciou agora, é um ano. É um ano de trabalho, né? Então, isso já começa a chamar a atenção, né? Primeiro foi os clubes russos, da Turquia, né? O Fenerbahçe, né? Agora se fala também do Manchester United, né? Pois segundo especulações que a gente apurou aí na internet, né? O Manchester United seria um desses clubes também que estaria de olho em Felipe Luiz, né? Então, pessoal, eu acho que quando já começa a ter especulações de clubes europeus, de clubes querendo tirar ele do Flamengo, a gente sabe que se ele não renovar, a multa, não tem multa, salário muito baixo dele. Então, eu acho que o Flamengo tem que se antecipar o mais rápido possível para tentar renovar esse contrato aí com o Felipe Luiz. Não pode dar sopa pro azar. Se o Flamengo der sopa pro azar, o Flamengo vai perder Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo tem uma vantagem. Porque Felipe Luiz tem caráter, né?
Felipe Luiz é aquele treinador que ele sabe que começou agora, ele sabe que talvez o momento certo de sair não seja agora. Eu sei que muitos vão dizer, não, mas uma coisa é chegar aqui um clube da Turquia, o Fenerbahçe, né? E outra coisa é chegar o Manchester United, né? Da Inglaterra, né? Aí, pessoal, é diferente, né? Primeiro que salário vai ser diferente, tudo é diferente, pessoal. Tudo é diferente. Então, o Flamengo se antecipe, renove com o Felipe Luiz. Não espere surgir mais especulações. Claro, é apenas uma especulação, pode apenas ser especulação, pode ser só coisa de bastidores, né? Mas a gente sabe que uma hora ou outra aí, pelo trabalho que ele vem tendo, pelo desempenho que o Flamengo vem tendo, a tendência é realmente vir clubes fortes da Europa tentar contratar Felipe Luiz, né? Um ano de trabalho, pegou um Flamengo ali distorcido, né? Podemos dizer assim, de Tite. Naquela mesma temporada ele já começou a botar o Flamengo para jogar bem. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa em cima do Botafogo. Então, sem sombra de dúvida, é um treinador ali que enxergo e como a galera aí falou, né? O treinador brasileiro mais promissor. Se tem um treinador brasileiro promissor, esse cara é Felipe Luiz. Claro, muito se fala, não, ele vai treinar a seleção brasileira. Nesse momento eu não vejo ele treinando a seleção brasileira, né? Até porque a seleção brasileira tem um treinador. Eu vou ser bem realista aqui. Vou ser bem realista. Treinador que não conhece os jogadores da seleção brasileira. Quem convoca é Juan, esses outros caras aí. A seleção brasileira não é convocada por ele. A verdade é essa. Ele sequer conhece os jogadores da seleção brasileira. Vai ser outro fiasco na Copa do Mundo. E se Felipe Luiz estiver bem, depois da Copa do Mundo, é outro nome que pode também surgir na seleção brasileira. Que ele não vai demorar não. Carlos Ancelotti aí. A não ser que seja uma sorte muito grande, pessoal. Por que é que eu estou dizendo sorte? Pessoal, vamos lá. Sei que o assunto é Flamengo, mas de repente a gente mudou para a seleção. Você acha que com a seleção brasileira, com o Martinelli... Eu vou dar só um exemplo. Martinelli, você acha que vai ganhar uma Copa do Mundo, pessoal? Você acha que esses jogadores têm perfil de ganhar a Copa do Mundo? O futebol que o Brasil apresenta, você acha que tem? Esquece. Vou até mudar de assunto. Pois é, Flamengo renovar com Felipe Luiz, tem que tomar cuidado, tem que ser o mais rápido possível. Esses clubes europeus, quando começam a especular, já começou, né? Primeiro veio o Fenerbahçe com uma proposta oficial. Agora começa a surgir esses assuntos aí do Manchester. Especulando a situação dele, querendo saber quem é Felipe Luiz, como treinador, pessoal, como jogador todo mundo sabe como é, né? Então acho que o Flamengo tem que ir logo, tem que fazer essa renovação aí. Eu sei que o Flamengo e Felipe Luiz talvez só queira renovar quando terminar as competições, mas isso aí pode ser ruim para o Flamengo, viu? Você já imaginou o Felipe Luiz campeão brasileiro e Felipe Luiz campeão da Libertadores? Aí, pessoal, dificilmente ele vai ficar no Flamengo. A verdade é essa, viu? Dificilmente, né? Mas fazer o quê, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.